Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para fazer uma breve meditação com vocês. Como que nós dizemos que temos fé em Deus, mas muitas vezes não conseguimos ter a fé que dizemos que temos. E eu estava meditando numa situação, como a gente acredita facilmente no ser humano, como a gente se incomoda quando alguém diz algo sobre nós. Quando alguém faz promessas para a gente muitas vezes acredita naquelas promessas e confia naquela pessoa. Mas a gente não consegue ter a mesma visão em relação a Deus. A gente não consegue trazer para nós aquilo que Deus diz sobre nós. A gente não consegue confiar em Deus a ponto de simplesmente bastar uma palavra dele e a gente descansar naquilo. Há um texto em Lucas capítulo 7, no verso 7, que fala sobre o centurião, o servo do centurião, aliás, a cura do servo do centurião. E Jesus diz que vai até a casa dele e ele fala: por isso eu mesmo não me julgo digno, não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele não precisou que Jesus fosse até ele, ele simplesmente precisou que Jesus ordenasse uma palavra, liberasse uma palavra sobre o seu servo e ele tinha convicção de que seria curado. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela é geradora do milagre, porque nós precisamos crer no caráter daquele que está prometendo, porque a Bíblia diz que fiel é quem prometeu. E muitas vezes, como eu disse, nós nos pautamos pelo que o homem diz, mas não conseguimos ter a mesma firmeza de convicção, seja para o nosso benefício ou seja de algo que está por acontecer em relação àquilo que a palavra de Deus diz. E Jesus, quando descreve esse homem, ele diz assim: nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão igual a desse homem. Então nós temos que repensar a nossa fé, nós temos que repensar a nossa confiança em Deus, nós temos que repensar a nossa postura diante daquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Muitos de nós não conseguimos guardar as promessas, nós nos lembramos do que disseram sobre nós, seja de bom ou negativo, nós nos lembramos da promessa de A, B ou C, mas nos esquecemos daquilo que Deus diz sobre nós e daquilo que a palavra de Deus promete para as nossas vidas. Geralmente a Batista da Lagoinha, ela faz uma oração que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você já pensou sobre isso? Não importa o que talvez, muitas vezes, em função de uma circunstância da vida, algo diga o contrário, mas a Bíblia diz que você é o que ela diz que você é. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz no Salmo 118, verso 6, o Senhor está comigo, o que me pode fazer o homem? Há um texto que eu li hoje de manhã, que está no Salmos 33, que diz assim, olha o que o texto diz, para que você possa realmente guardar em seu coração. Exultai os justos do Senhor, aos retos que ficam, louvá-lo, celebrai o Senhor. Com harpa, louvai com cantos 10 cordas. Mas olha o que diz mais para frente. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ora, o Deus que fez os céus e as terras não tem poder de interferir na nossa vida de forma milagrosa e trazer sobre nós a bênção que Ele promete nos conceder? Perceba, foi por sua palavra que tudo aconteceu. Foi por sua palavra que a terra foi formada, foi por sua palavra que os céus se formaram, foi por sua palavra. E nós não conseguimos, e a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Mas olha o que diz mais para frente nesse mesmo texto, que diz assim, o cavalo garante a vitória, não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra.
pois confiamos no seu santo monte. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ora, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedades exclusivas do Senhor. A Bíblia diz que Deus cuida daqueles que são seus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós precisamos aprender a confiar, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão espiritual e perceber o quanto que Deus quer trabalhar em nós, mas muitas vezes nós não conseguimos acreditar. Basta uma palavra. Basta uma palavra de Deus para as nossas vidas. E é nós crermos nessa palavra que as coisas irão mudar por completo. E nós precisamos começar a acreditar, nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. E não importa o que dizem à nossa volta e o que dizem sobre nós, o que importa para nós é aquilo que a palavra fala. Então, basta uma palavra sua e tudo pode ser transformado. Creia nisso. Deus abençoe você.